Falando em voz, me fala mais outros exemplos que o som pode auxiliar para ter essa homeostase do todo o organismo, corpo, mente e espírito. Foi uma coisa assim interessante que você falou, porque tudo é energia. Tudo, mesmo que a gente não perceba, está vibrando. Se você pegar ali um microscópio e for olhando, você vai chegar ali nos átomos. E eles nunca estão parados, eles sempre estão em movimento. Então eu falo que tudo emite um som, mesmo que a gente não consiga escutar. E aí a voz, ela é um instrumento de cura muito poderoso e muito, digamos assim, negligenciado pela maioria das pessoas. Porque a gente pode usar a nossa voz para se acalmar, para voltar para esse estado de centramento, de homeostase, de harmonia. Então, assim, tem os mantras, por exemplo. Os mantras eles foram criados com objetivos específicos, né? Tem uma intenção por trás de cada mantra. Então, a pessoa pode entoar mantras ou pode simplesmente vocalizar algum som. E também isso vai variar. Então, às vezes, você tá em um estado, a pessoa tá em um estado, né? Tipo, nossa, de ansiedade, eu quero aterrar. Então, fecha os olhos e fala, nossa, como que eu posso usar minha voz nesse momento? E deixar fluir, deixar o som sair através de você e você sentir aquilo, como que aquilo vai alterar o seu estado interno. E sem julgamento, porque às vezes a pessoa fica, nossa, mas minha voz não é bonita. Não, a gente não está falando aqui disso. A gente está falando de usar como ferramenta de cura, então não importa. Pode ser um A, pode ser um U, pode ser um E, depende de cada momento. E então, assim, às vezes no mesmo dia, se você se conecta com você dessa forma, o som que você emite vai ser diferente ao longo do dia. Porque você não é a mesma pessoa ao longo do dia. Você está sempre mudando. Então eu falo que quando uma pessoa escuta uma meditação sonora, por exemplo, nunca é igual, mesmo que a pessoa escute a mesma meditação. Porque a pessoa já não é a mesma. E eu lembrei... Não é a mesma, de um segundo atrás, sabe? Então isso é muito interessante. Isso, pois é, e eu lembrei de um caso, Raquel, de uma professora que chegava aqui muito ansiosa e falava, eu não aguento mais os meus alunos, eles são agitados demais, eles falam muito rápido. E ela fala muito rápido e ela é muito agitada. E aí, uma das dicas que eu dei para ela, a orientação que eu passei, na hora que você chegar, então, se acalme, escute uma música que te dá uma frequência para você descansar, chega na sala e comece a falar um pouco mais devagar. E aí, ela começou a observar que quem agitava os alunos era a própria voz dela. E até que você falou essa energia dela também chegar com o movimento, com o corpo, ela começava a agitar mais a turma. E aí a gente usou essa estratégia para ela diminuir a ansiedade dela, para os alunos melhorar essa questão. E aí o aprendizado foi melhor, ela melhorou a voz, porque ela também já estava rouca, porque ela falava, era muito agitada, falava rápido demais. E aí tudo melhorou, lógico, eu fiz um tratamento com ela, mas tudo melhorou. Ou seja, olha a importância da gente vigiar, e eu falo assim, tem um pedaço do evangelho que eu gosto muito, assim, orai e vigiai, a gente ficar nos auto-perceber. Com certeza. Como que a gente funciona e qual energia vibracional que a gente está passando para o outro. Sim. Porque às vezes a gente olha muito para o outro e na verdade é você que está fazendo isso. E a verdade é que é sempre sobre nós. Eu falo muito isso também, que relacionamento é sempre sobre a gente, nunca é sobre o outro, né? Até porque, assim, tudo que está levando em consideração, né, os princípios sonoros, o princípio da ressonância, tudo que está na nossa realidade está em harmonia com quem a gente é. Então, a partir do momento que nós olhamos para nós e falamos, não, tudo que está acontecendo aqui no meu mundo exterior é um reflexo de como está o meu mundo interior. Então, não adianta eu querer mudar o outro. A única forma, tudo que eu tenho controle é sobre mim. Então é isso que essa professora fez. Então você faz, eu vou me mudar.
Eu vou mudar a minha forma de agir com essa pessoa. Eu vou mudar a minha forma de ver essa pessoa. Porque muitas vezes também a gente fala, não, eu vou mudar. E aí você faz ali uma cara de paisagem, mas por dentro você está xingando aquela pessoa. Não adianta. A pessoa sente. Sim, porque a gente acha que pensamentos, que eles ficam guardados só pra gente, mas eles não ficam. Pensamentos são frequências. E frequência rompe com o tempo e espaço. Então tudo que você pensa sobre determinada pessoa chega até aquela pessoa. E a forma que a pessoa vai agir com você depende muito da forma que você pensa sobre ela, da forma que você enxerga ela. Então, nós somos nosso único problema e a nossa única solução. Ou seja, nós somos conectados 24 horas com o universo, com as pessoas, e as pessoas não têm consciência ainda disso, Raquel. Sim. E a física quântica explica muito isso. Como o meu poder de energia ou meu poder vibracional interfere no poder do outro. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa, eu estava estudando muito física quântica em um momento da minha vida, e principalmente eu fiz assim um teste. Eu peguei um arroz, coloquei dentro de um pote, e coloquei em 2 potes. E um pote, eu falava pro arroz só palavras ruins e olhava com ódio. E o outro pote era só amor. Você acredita que o pote que amarelou, ou seja, teve mais doença, foi aquele pote que eu joguei palavras ruins, som de voz ruins, expressões ruins? Sim. Então, um arroz sentiu isso, imagina o ser humano. Exato. Imagina o ser humano. E até aquele exemplo também que as pessoas falam, né? O cachorro, ele sente quando você tá com medo, ele sente quando você não gosta. Se o cachorro sente o que você está emitindo, por que outro ser humano não vai sentir? Imagina. E é isso assim que você falou da física quântica, né? O campo quântico. Nós estamos todos conectados. Essa separação física, né? Ela é uma ilusão. A matéria física, ela é uma ilusão. Tudo está vibrando. Então, quando a gente toma essa consciência, a gente passa a ter também mais autorresponsabilidade. A gente sai do papel de vítima e a gente passa a se tornar protagonista da nossa vida. Porque a gente fala, não é nada sobre o outro. É sobre mim. Exatamente, sempre. Exatamente. E é desconfortável, muitas vezes, ficar nesse papel? É muito mais fácil falar, não, mas a culpa é da minha mãe, do meu marido, do meu filho, do meu chefe, da minha avó que me criou, não importa. É muito mais fácil terceirizar. Mas a partir do momento que você terceiriza também o seu poder. Então, poder e responsabilidade caminham junto. E tudo isso começa na nossa mente. Por isso que eu sou tão assim fascinada pelo poder do som de limpar e de reprogramar também a nossa mente, porque o som das tigelas, ele altera as ondas cerebrais, como eu falei, e ele coloca o cérebro nas ondas teta, que são as ondas do subconsciente. Então, quando a pessoa escuta uma meditação sonora, ela consegue acessar esse subconsciente dela de forma intencional. Então ela pode vir à tona memórias, traumas, lembranças. Só que se a pessoa olha para aquilo como, nossa, o que isso tem para me ensinar? Por que isso está vindo à tona? Porque eu acredito que o som das tigelas é inteligente. Ele entrega para cada pessoa exatamente o que ela precisa. Então se chegou talvez uma ideia, falando, nossa, tive uma ideia aqui durante essa meditação, ou tive uma lembrança, sempre vai ter um motivo para aquilo. Então, de ter essa consciência de usar o som como uma ferramenta mesmo de programação mental, porque ele é. Então, Platão já dizia, né? Olhe a música que uma sociedade escuta, você saberá muito sobre ela. Então, a música ela tem influência sobre a gente. Interessante que você falou, quando muitos clientes, eu trabalho com voz, vai fazer 30 anos. Sou apaixonada com voz. Eu não vou falar que é 30 não, porque no meu segundo semestre de graduação eu falei, eu quero trabalhar com a voz. Primeiro que eu sofri bullying, porque eu era antes, lá eu falo bullying entre aspas, que eu era caracterizada assim, a voz infantil. E aí depois eu falei, não quero ser só isso, eu quero ser mais que isso. E aí eu fui estudar a voz, ou seja, diante de um trauma interno, eu transformo muitas pessoas. Me transformei e transformo as pessoas. A gente sabe o caminho e isso é importante.